A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Gênesis, o princípio da criação desenhando uma história. Parte 3. Já examinamos os 6 dias da criação, onde ao primeiro dia a separação de luz e trevas representou a árvore da vida fora do alcance do homem. Ao segundo dia, águas e expansão apontaram para o juízo no dilúvio. E ao terceiro dia, a produção de ervas e multiplicação de árvores frutíferas revelaram as nações e a semente que foi prometida a Abraão. Esta semente nasceu após a noite passar ao calor do sol da justiça, do quarto dia. Cresceu com o derramamento das águas do Espírito Santo ao quinto dia, e está frutificando na terra ao sexto dia, onde estamos nós, em meio à corrupção dos reinos deste mundo. O cultivo está chegando ao fim, e não só Deus, mas nós iremos descansar ao sétimo dia. Vamos ler agora Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3, para fazer o desfecho de tudo isso. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e, havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Cada dia da criação aponta para um fato histórico cuja obra que Deus operou e opera nos dias de hoje é muito relevante para o nosso conhecimento. E da mesma forma, o sétimo dia aponta para um grande fato histórico que ainda não ocorreu, mas que está próximo do seu cumprimento. E quais textos das Escrituras nos revela esta realidade? O Apocalipse revela. Primeiro, o que quer dizer Apocalipse? É uma palavra que vem do grego cujo significado é revelação, pois o livro nos foi dado por Jesus para nos revelar o que há de acontecer. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então serão 1000 anos de descanso de Deus, sem a necessidade de lutar contra as mentiras do dragão. Não haverá nenhuma guerra pelo período de 1000 anos. É uma promessa do Senhor, um tempo de paz. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são os que reinará com Cristo durante os 1000 anos? Aqueles que pelo testemunho de Jesus não receberam o sinal na testa e nem na mão, porque creram na palavra do Senhor. Irmãos, vamos vencer esse mundo, para que nós possamos fazer parte do reino de Cristo. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vejam que a palavra de Deus está aí, clara como cristal, para que possamos ler e nela crer. Há judeus que não creem até os dias de hoje que Jesus é o Messias, mesmo que as Escrituras cumpram em Cristo. E o que nós faremos, pois? Cremos no que está escrito. Se vencermos, reinaremos com Cristo 1000 anos, até que venha novos céus e nova terra conforme a promessa. Mas não se engane, porque nem todos os que têm o nome no livro da vida participarão deste reino. Leia o livro de Apocalipse, capítulo 20, e entenda isso. Mas será mesmo que isso realmente se cumprirá? Pois pregam por aí que só falta Jesus voltar e tudo aqui se findará. Veja o que o apóstolo Pedro falou a respeito deste assunto. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Pedro quis despertar o ânimo da igreja, assim como eu estou tentando fazer com vocês agora. Mas despertar para quê? Para o que foi anunciado desde o princípio e também através de mandamento. Mas o quê? A realidade do descanso que já está chegando, meus irmãos. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que fora tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O mundo pereceu no dilúvio, mas céus e terra foram purificados pelas águas. Da mesma forma, o mundo perecerá no fogo, mas céus e terra serão purificados para o reino. Tudo conforme a lei em Números capítulo 31, verso 22 ao 23. Então são 2000 anos que Jesus subiu ao céu. Será que ele está demorando? Já se foram 2 dias. Recapitulação final. Ao primeiro dia, o que Deus fez? Separou o homem da árvore da vida. Qual é o personagem? Adão. Ao segundo dia, o que Deus fez? Purificou céus e terra pelas águas. Qual é o personagem? Noé. Ao terceiro dia, o que Deus fez? Prometeu um povo e uma semente. E qual é o personagem? Abraão. Ao quarto dia, o que Deus fez? Dividiu a dinastia de Davi da casa de Israel. Qual é o personagem? Davi. Ao quinto dia, o que Deus fez? Derramou na igreja o seu Espírito Santo. Qual é o personagem? Jesus. Ao sexto dia, o que Deus está fazendo? Restaurando todas as coisas. E qual é o personagem? A igreja. E ao sétimo dia, o que Deus fará? Descansará de toda a sua obra. É o reino, sem a intervenção maligna. Portanto, são 7 dias da criação desenhando uma grande história da humanidade. Neste sentido, responde porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Veja agora. Os primeiros 1000 anos, de Adão até o nascimento de Noé, foram 1056 anos. Cumpriu. Adão morreu aos 930 anos, ele não viveu para passar de um milênio para o outro. Entende agora como foi que Adão morreu no mesmo dia? Os segundo 1000 anos, do nascimento de Noé até o de Abraão, são 892 anos. Cumpriu. Inclusive aqui há uma curiosidade, Noé estava com 892 anos no nascimento de Abraão, mas morreu aos 950 anos, ou seja, Abraão já tinha seus 58 anos quando Noé morreu. Os terceiros 1000 anos, do nascimento de Abraão até o de Davi, mais ou menos 1000 anos, se cumpriu. Aqui eu não consegui um cálculo exato, mesmo não sendo exato, ainda está próximo dos 1000 anos. Os quartos 1000 anos, do nascimento de Davi até o de Jesus, são 1040 anos. Cumpriu. Aqui é manifesto o homem feito espírito vivificante. Os quinto 1000 anos, de Jesus ao início da restauração, foram 1054 anos. Cumpriu. Mas que restauração é essa, você me pergunta? Não se trata de uma restauração que já ocorreu, mas se trata de um acontecimento que desencadeou uma série de outros eventos que resultariam na restauração das igrejas. Pois o evangelho que foi pregado por Jesus com os apóstolos se perdeu e obstruiu detalhes importantes que nos foi anunciado. Falo sobre a restauração das igrejas num próximo vídeo. Os sexto 1000 anos, do início da restauração até o reino milenar, mais ou menos 1000 anos, está em cumprimento nos dias de hoje. E já estamos no tempo do fim. Agora os sétimo 1000 anos, do reino milenar até o juízo final, são 1000 anos. Ainda se cumprirá. Há homens que pregam que esse reino milenar já está acontecendo hoje de forma espiritual, mas, graças a Deus, a verdade do seu reino está sendo restaurada. Em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus,
e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João Batista era o próprio Elias? Claro que não, irmãos. Mas por que Jesus diz que este é o Elias que haveria de vir? Porque não se tratava da pessoa de Elias, mas da unção de Elias para os que pregam o reino dos céus. E assim como João pregou, nós devemos pregar também. Por quê? Porque não é com facilidade que se toma o reino, mas com força ele é tomado. O reino dos céus se manifestará. Deixem de lado este mundo, irmãos. Vamos buscar o reino dos céus. Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Muito se é pregado nos dias de hoje que Deus não mudou. Quem muda somos nós. De fato, isto é verdade. Será que os nossos passos não estão muito diferentes aos dos apóstolos? Será que tudo o que devemos fazer hoje é viver para esperar a volta do Senhor e nada mais? Somos salvos, sim. Pela fé no Senhor Jesus somos salvos. Mas o quanto nós devemos se esforçar para participarmos do reino do nosso Deus? Temos mérito para tomar este reino se não buscarmos da maneira que a palavra nos orienta? Entendam, irmãos, a importância de pregar o reino de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Temos um aviso nas Escrituras de como que aconteceu no passado e que vale para nós hoje. A palavra de Deus vai se cumprir e não sabemos o dia e a hora. Qual era a diferença entre Noé e o povo para que tomemos o exemplo? Bem-aventurado foi Noé, que andava com Deus e dedicou muitos anos construindo a arca, porque creu na palavra de Deus. E nós? Como está a nossa arca? Já está pronta para o grande dia do Senhor? E eu me refiro à nossa edificação espiritual. Como edificá-la? Comece guardando as profecias da palavra de Deus. Porque diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, diz o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Nós vivemos em uma época muito diferente, até mesmo a de nossos avós. O mundo de hoje é muito corrido, e ele sufoca a palavra de Deus em nossos corações. Não dá tempo de dar atenção devida para as profecias da palavra de Deus. Buscamos semanalmente, por hábito, o conselho da palavra para passar por mais uma semana de trabalho, de correria, ocupação com as coisas do mundo. Mas o que é que a gente está edificando toda semana? Coisas que perecem. Eu sei que não é fácil. A gente tem que trabalhar, estudar, ser alguém na vida, construir uma casa e dar um futuro para os nossos filhos. Mas como fica a casa espiritual e o futuro dos filhos de Deus no reino dos céus? Não é importante? Ou melhor, não é a prioridade nossa? Amamos a Deus e a palavra dele da forma que merece? Vamos começar a limpar o nosso coração, irmãos, e buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E aqui eu encerro o primeiro estudo do canal. Eu espero de coração que isso possa edificar a vida dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês que assistiram até aqui. Convido a todos que passem a ler diariamente as Escrituras. Lembre-se, a árvore da vida está a um palmo de distância de nós. Todos nós ainda temos uma Bíblia à nossa disposição. Coma da palavra de Deus todos os dias. Assim como seu corpo tem fome, a sua alma também tem.
Espero vocês nos próximos vídeos. Que a paz de Deus e a graça do seu Filho permaneçam em nossos corações para sempre.